O vídeo a seguir é um registro da sexta aula do curso A Vida Simbólica na Literatura Contemporânea, promovido pela Escola de Letras e pela Escola de Extensão da Unirio e ministrado por mim, professor Gustavo Naves. Nesta aula, a partir da leitura do conto Terra Descansada, de Jhumpa Lahiri, analisamos aspectos da experiência do desterro, intercalados com a análise da dimensão simbólica de referências da jardinagem, a botânica e a temporalidade das plantas na narrativa de Lahiri, em diálogo com passagens dos livros Psicologia e Alquimia e Estudos Alquímicos, de Carl Gustav Jung. A descrição completa do curso está na caixa de informações abaixo. Bom, eu inseri o texto da Jhumpa Lahiri, esse texto, especificamente esse conto, Terra Descansada, nesse roteiro de leitura da obra do Jung que a gente está fazendo, a princípio, e mantenho nesse propósito, para a gente ter como abordar, ter um pretexto para abordar a questão da alquimia nos textos do Jung. Um pretexto indireto, né? Se vocês olharem lá no programa, é através da botânica, da maneira como as metáforas associadas à jardinagem, né, e aos ciclos naturais, particularmente a jardinagem mesmo aparece no livro. E aí, relendo, estive repensando as relações entre essas práticas e acho que vai dar para desenvolver isso sim, de algumas maneiras, né? Mas então, retomando brevemente o texto da Jhumpa Lahiri, o conto, o Terra Descansada, vocês vão se lembrar que ele traz dois conflitos, basicamente, né? Um é a de uma filha de uma família, acho que é bengalês também. A própria Jhumpa é de família bengalês, Bengali, que é uma região ali perto, noroeste da Índia, Bangladesh, né? Ela nasceu em Londres, a família então se mudou para os Estados Unidos. Vocês vão ver que nessa história dela, né, de passar de Londres para os Estados Unidos, já está muito presente aquilo que é a epígrafe do livro Terra Descansada, um trecho do Nathaniel Hawthorne, em que ele diz: a natureza humana não irá vingar, não mais que uma batata, se for plantada e replantada no mesmo solo exausto durante uma sequência demasiado longa de gerações. Meus filhos nasceram em outros lugares, e até onde eu puder controlar seus destinos, irão fincar raízes em terra descansada. E, bom, isso trata um pouco, né, traz um pouco da história da própria Jhumpa, e no conto especificamente é retratado através de uma filha de uma família oriental, não sei se é indiana ou de Bangladesh exatamente, mas que se muda da costa leste dos estados, da costa oeste para a costa leste, né? Ou seja, continua fazendo um movimento que vinha de gerações já na família dela, que era de desenraizamento. E depois que os pais teriam criado algum tipo de vínculo, de raiz ali na costa oeste, ela se muda com o marido para a costa leste, na verdade, e até que a mãe dela morre, e ela lida com o conflito de chamar ou não o pai para ir morar com ela, né? O pai fica sozinho, e ele, ao mesmo tempo, tem um conflito próprio dele, porque ele começou, depois disso, a realizar viagens, fazer excursões pela Europa, encontrou uma outra pessoa, conheceu, né, passou a ter uma relação com uma companheira dessas excursões, e ele não sabe como colocar isso para a filha. E, bom, ele tem essa característica também, que ele gosta de trabalhar no jardim. Ele gosta de botânica, ele gosta, desde a casa maior que eles tiveram antes, isso era parte da vida dele,
e continua sendo, né? De cuidar do jardim da filha no período em que ele vai visitá-la, é uma parte importante da história. Então você tem esses dois conflitos e dois panos de fundo, por assim dizer. Um que é desse desenraizamento, né? Um dessa experiência de perda de referências, de movimentação, e ao mesmo tempo, né, essa metáfora ou essa prática da jardinagem, da botânica, tratando sempre dos ciclos naturais e de como que, enfim, seja em Nova York, seja em Los Angeles, você tem sempre ali um jardim que está sendo trabalhado, né? Uma prática que tem um caráter, digamos assim, metafórico, espiritual, tem essa possibilidade de leitura no texto em alguns momentos. E eu vou deixar para trabalhar de novo, discutir de novo com vocês o conflito dos dois personagens no final, e aí a gente avalia, né, se a gente encaminha mais a discussão para o texto da Jhumpa ou para aquilo que eu vou passar a comentar sobre a obra do Jung, né, os trabalhos dele sobre psicologia e religião oriental e alquimia. As duas coisas se encontram um pouco. É lógico que as circunstâncias do próprio texto, né, a contextualização do texto da Jhumpa já nos coloca diante, né, de algumas questões que o Jung trabalhou em relação ao pensamento oriental, em comparação com o ocidental. Ela é uma pessoa desses entre-lugares, desse entre-lugar, né, entre Oriente e Ocidente, e, ao mesmo tempo, né, através disso, a gente chega numa discussão sobre a alquimia, que lembra, em alguns aspectos, a maneira como a jardinagem, por exemplo, entra no romance, entra na nossa vida, mas tem uma outra dimensão muito singular, que eu vou expor a vocês, que é caracteristicamente ocidental e que é muito importante na leitura do Jung, né? A alquimia tem uma complexidade, né, adquiriu, inclusive na sua linguagem, relacionado ao número de substâncias, aos processos, aos procedimentos de laboratório. Ela tem uma complexidade que contrasta um pouco, por exemplo, com a maneira como a gente pensa, né, a própria jardinagem ou determinadas práticas como práticas voltadas para a saúde mental, tá? Porque meu primeiro reflexo, né, ao fazer a associação da jardinagem com alguns dos temas que estão na obra do Jung, é fazer com aquilo que o Pierre Hadot, um crítico filósofo francês, e o Michel Foucault, na esteira do Hadot, trabalharam como exercícios espirituais ou cuidado de si. Jardinagem, e aí estou tirando bastante do contexto do conto da Jhumpa para a gente voltar depois, mas a gente já surgiu aqui, a gente falou de crochê outro dia, a gente poderia falar em meditação, em faxina, em lavar-louça, eu comento isso com vocês de vez em quando, né? Como que são práticas que têm esse potencial terapêutico no sentido de restituir uma certa paz, uma certa serenidade à nossa mente tão conturbada né, pelo mundo externo. Assim. Então, a gente pode e deve, né, faz todo sentido fazer essa associação, porque, de fato, o que o Pierre Hadot, por exemplo, e o Michel Foucault estudaram como exercícios espirituais, cuidado de si, os gregos antigos, em Goethe, entre outras figuras, remete muito a esse tipo de prática nossa hoje, né? Práticas que às vezes têm um teor mais repetitivo mesmo, manual,
que exigem uma grande atenção ao momento presente, né? Um certo cuidado artesanal com algum objeto. Eu estava vendo um trecho da live que a Luísa fez ontem sobre os quadrinhos dela, ela desenhando, gente, lembra muito isso também, né? Aquele tipo de cuidado ali que parece, né, ter uma dimensão terapêutica também, assim, no sentido de, pelo tempo, né, pelo ritmo que imprime, são práticas que têm algo de meditativo envolvido ali, né? E aí a jardinagem entra com certeza nesse campo de possibilidades. A leitura, em certos aspectos, pode entrar nesse campo. Às vezes a gente vai ler, né, buscando um pouco de serenidade, leitura de poesia. O Hans Ulrich Gumbrecht, um crítico literário, falou, tem um trabalho muito legal sobre poesia como modo de atenção, num livro que é o Serenidade, Presença e Poesia. Ele acabou encaminhando toda a discussão dele sobre práticas de presença para esse tipo de prática, inclusive, né, de experiência. Não é à toa que o livro chama Serenidade, Presença e Poesia. Ele acabou criando também, né, um ponto de convergência para uma série de discussões. A própria docência ele chegou a discutir nesse aspecto, naquilo que... E eu acabei, em algum momento, gente, só para comentar aquilo que eu falei sobre o projeto de pesquisa e meu caminho nesses assuntos, né? Eu acabei formulando o meu projeto de pesquisa anterior, que é o Práticas Terapêuticas, sobre práticas terapêuticas de escrita e de leitura, pensando muito em práticas de presença mesmo, pensando naquilo que envolve prática de escrita, inclusive a questão da caligrafia, né? Tudo aquilo que adquire esse potencial meditativo, né? Na dimensão das práticas associadas à literatura, à escrita, à leitura, etc. Então, é tudo aquilo que o Pierre Hadot chama de exercício espiritual. Esse é um texto que eu recomendo muito a quem tiver interesse, o Exercícios Espirituais, Filosofia Antiga, do Pierre Hadot. Agora, em algum momento, eu passei a lidar com uma questão que é a seguinte: esse é um tipo de prática, de exercício, né, que, de certa forma, tenta restituir uma certa serenidade, nos aparta do mundo, em alguma medida, né, e estabelece uma espécie de simplicidade no nosso pensamento, inclusive esvazia nossa cabeça, nossa alma, em um certo sentido, das nossas confusões, lida muito com a ideia do vazio, né? Mas tem como efeito, muitas vezes, um efeito de desembaraçamento daquilo que está embaraçado, né? Então, ritmo repetitivo, deixar que os pensamentos, né, fluam sem se ater a nada. Tudo aquilo, né, que de alguma forma já existe para a gente como algo similar da meditação, faz parte dessas práticas e, ao mesmo tempo, não é algo que a gente associa muito ao universo de questões que a psicologia analítica traz, né? E, sobretudo, naquela questão do politeísmo que eu trabalhei com vocês, do envolvimento, o processo de individuação como um processo complexo, difícil, cheio de arquétipos, imagens arquetípicas, símbolos, em que você, inclusive, se emaranha, se perde ali, eventualmente, nesse envolvimento com o mundo de imagens, deuses, e por aí vai, né? E
Isso já era uma questão com a qual eu convivi um pouco, porque, enfim, gosto de meditar, esse universo desses exercícios me interessava mais, hoje em dia é algo mais estabelecido no meu cotidiano, e ao mesmo tempo, lidando com a astrologia, eu estou lidando com um tipo de envolvimento com imagens, símbolos, etc., que está muito distante desse tipo de serenidade, em um certo sentido. Embora tenha uma relação, eu vou propor a vocês mais para o final, mas são efeitos diferentes, são casos diferentes. E o Jung, eu relendo, né, alguma coisa dele sobre a alquimia esses dias, o Jung tinha consciência disso. É interessante, né? Porque ele comentou alguns textos orientais, principal deles, talvez na trajetória dele, tenha sido um texto chamado O Segredo da Flor de Ouro, texto da yoga chinesa, né, que prescreve ali algumas práticas, alguns exercícios para mais ou menos com esse propósito. O mentor Sting, no final, ambos a convite do Richard William, né, que foi o tradutor desses textos para o alemão, e ele comentou, se não me engano, as edições inglesas, que foram traduzidas pela Carrie Baines, que era colaboradora dele também. Então ele tinha uma relação com esse universo, mas ele comenta o Segredo da Flor de Ouro logo antes de se envolver absurdamente com os textos alquímicos, né? De certa forma, o Segredo da Flor de Ouro levou ele a pensar a alquimia, mas ao invés de se emaranhar, se envolver, de buscar, né, entender a yoga, entender o Zen budismo, por exemplo, ele foi tentar entender os alquimistas medievais. E esse é um ponto interessante, eu acho. Em parte, né, a gente pode supor que eles, de fato, já trazem um sabor junguiano mais evidente, assim, em sua complexidade, né, no universo de substâncias, entidades com as quais eles trabalham. E o argumento, aquilo que Jung expõe sobre isso, quando ele comenta no começo do texto sobre o Segredo da Flor de Ouro, é o seguinte, e eu acho esse ponto muito interessante. Ele diz que os orientais, que ele estava comentando, né, eles viviam com a imaginação extremamente suscetível a um universo de forças que era muito presente no cotidiano deles. E que, por isso, eles teriam buscado mecanismos, práticas, exercícios de manter, né, de uma certa evasão desse mundo, desse emaranhado de forças, e de uma certa compreensão de que aquilo também era ilusão, certo? Maia, né? Sonho, de que o mundo, em seus conflitos, em suas oposições, era feito de ilusões e que existia uma possível síntese, uma possível, um certo descanso fora do mundo, que é algo que a gente, de certa forma, busca com mindfulness, com meditação, etc., né? Mundo muito complexo, muito exigente, forças muito intensas em oposição, a gente, de repente, vai buscar nessas práticas um certo descanso dessas forças. Só que ele diz que, no momento em que os alquimistas estavam começando, né, ou estavam se desenvolvendo, que a prática da alquimia se desenvolveu entre a Idade Média e o Renascimento, o que teria acontecido no Ocidente, na Europa, né, mais exatamente, seria que, por um lado, a Igreja estava cada vez mais despovoando o mundo de imagens, né, a própria Igreja
católica, que já teria permitido, em algum momento, uma convivência com crenças populares, com o paganismo, né, com um certo politeísmo. A própria Igreja Católica que tinha, em alguma medida, né, propiciado um São Francisco de Assis, né, com toda a sua visão de um mundo animado, de um mundo em que você se relaciona com os animais, com a natureza. Ela estaria cada vez mais no final da Idade Média, começo do Renascimento, recrudescendo, né, uma opressão mesmo a essas práticas populares antigas, buscando uma consciência menos vulnerável, menos suscetível a essa relação direta com o mundo. E, por outro lado, citar isso, né, junto com o protestantismo, aquela discussão que a gente fez lá no começo, né, na aula sobre o Cormac McCarthy, despovoando o mundo também de imagens, de símbolos, você teria no Ocidente uma consciência cada vez mais distante, cada vez mais afastada desse universo de imagens e símbolos que existiriam no mundo exterior, né? Então, ele fala, enquanto a consciência oriental precisou buscar práticas e exercícios que a tornassem menos vulnerável, menos suscetível ao politeísmo, né, a experiência de um conjunto de forças em oposição, é algo que se vê ou se supõe, né, que possa ter participado, por exemplo, da própria evolução do Zen budismo em relação ao hinduísmo, porque o hinduísmo seria justamente implicaria uma convivência com um número infinito de divindades, uma convivência quase impossível com as demandas e exigências rituais, né, de uma série de símbolos e de imagens. E o Zen budismo seria um pouco a afirmação de que esse universo é ilusório, e que é possível, é necessário, né, você se desvincular um pouco desse universo de imagens, enquanto que no Ocidente, através da ciência, através do monoteísmo, através desse distanciamento e desse despovoamento do mundo, o que ele diz é o seguinte, o Jung, o inconsciente precisou encontrar formas, lugares onde ele ia ser projetado. O inconsciente pensado como esse lugar onde vivem os arquétipos, onde existem os arquétipos, as imagens, que são apresentados a nós enquanto imagens, enquanto símbolos. Esse lugar foi despovoado, ele se tornou desconhecido, né? Os pontos de contato que existiam com esse universo, através do paganismo, através das crenças populares, através dos mitos, por exemplo, né? Eles foram sendo desvalorizados, se tornaram desconhecidos, e Jung situa o desenvolvimento da alquimia justamente nesse ponto. O inconsciente descobriu aqui, através dessas figuras, através dessa prática, um lugar onde seus símbolos, processos viriam a ser projetados e conhecidos, né? E aí, só para fazer uma menção introdutória, isso está, acho que no texto que eu coloquei para vocês, uma das premissas do Jung em relação à alquimia é a seguinte: tradicionalmente foi pensada, né, foi discutida e conhecida com as práticas de pessoas que queriam transformar objetos em ouro, né, substâncias, descobrir o caminho para geração, né, para transubstanciação e produção do ouro, entre outras substâncias, mas ele
parte do pressuposto de que isso não faz sentido, ou você precisa ter alguma outra explicação para a alquimia, porque, do ponto de vista prático, essa busca era absolutamente vã, sem esperança, e os textos que se conhecem, né, e os textos que se conhecem dos alquimistas não parecem ter demonstrado nenhum resultado efetivo em relação a isso. Não existe, não existiria, segundo ele, né, que conhece esses textos, eu não fui às fontes diretamente, então estou falando do Jung mesmo, conhece esses textos, não existiria uma pertinência para essa leitura, de que eles teriam esse propósito, né? A não ser em casos eventuais específicos. Ele falou, você tem que dar atenção a frases como, por exemplo, o ouro que buscamos não é o ouro vulgar, não é o ouro comum. Ele lê isso falando, eles estão buscando um ouro que é psíquico. Eles estão buscando uma substância que está relacionada à psique. Isso ele vai buscar em outros, em uma série de textos, né, ele vai encontrar esse tipo de menção. Não deixa de haver nas práticas da alquimia, né, um certo componente de exercício espiritual, dentro daqueles termos que a gente comentou, né, o alquimista ele precisa estar numa atitude correta, a própria manipulação e as prescrições rituais e supostas pseudocientíficas para o trabalho no laboratório do alquimista, ele exige um certo estado de espírito, cuidadoso, atento, piedoso, humilde, e, de certa forma, retroalimenta esse estado de espírito. Até aí a gente está lendo isso tudo como exercício espiritual, como aqueles outros, né? Mas, por outro lado, existe, né, segundo as narrativas, segundo as descrições, estados muito supostos estados da matéria que são muito terríveis, muito difíceis, muito fases do processo alquímico que são, e aí depressivas, que são de extrema confusão, emaranhamento entre as substâncias, enfim, uma série de partes do processo que são partes muito difíceis e que tem a ver também com a quantidade de substâncias e as suas diferentes fases e por aí vai. Enfim, as descrições são infinitamente complexas, com fases que são dolorosas, que parecem trazer algo de obscuridade, né? Jung atribui parte da linguagem confusa dos alquimistas a um desejo de permanecer na obscuridade, uma necessidade, inclusive, por conta de questões religiosas da igreja, mas, por outro lado, ele entende, supõe que eles estão lidando com algo de bastante obscuro para eles próprios. Eles não sabem exatamente, de fato, do que eles estão tratando, né? E toda a obra do Jung sobre a alquimia, que são vários volumes, é fundamentada na ideia de que os textos são projeções de processos psíquicos na matéria que está sendo transformada no laboratório. Ou seja, que eles estariam descrevendo, né, situações e elaborações da própria psique ao descrever as supostas transformações da matéria com as quais eles estavam trabalhando, né? Então, essa é a premissa dele, que é isso que ele vai tentar demonstrar, uma série de
quase todos os textos que ele analisa com muito cuidado, de uma forma muito meticulosa. E, nesse caso, o que eu acho importante para a gente considerar essa hipótese, eu acho que a gente precisa considerar, a gente já vem considerando um pouco, né, a possibilidade, inclusive, de pessoas que não são exatamente instruídas na questão em questões psicológicas, podem, inclusive, proporcionar a si próprios símbolos de uma vida simbólica capaz, sim, de oferecer cura, né, e descrever processos. Quando eu comentei, por exemplo, o filme do rapaz que encomendava uma boneca de plástico e aquilo fazia parte do processo dele, né, e de certa forma produzia ali um símbolo, é o equivalente do que Jung está falando dos alquimistas. Eles estão descrevendo, eles estão ali se virando, né, para descrever o processo da própria cura, porque é necessário descrevê-lo, né? O símbolo é necessário nos processos de transformação psíquica que eles estão vivendo. E eles não têm mais símbolos disponíveis, eles não têm mais o mito, não têm mais imagem, a própria religião está deixando de oferecer, e eles estão, da mesma forma como o inconsciente está encontrando ali na alquimia um lugar de se projetar. Esses indivíduos que precisavam, né, estavam buscando algum tipo de transformação da própria psique, algum tipo de cura, estavam ali nos laboratórios também descrevendo aquilo que estaria acontecendo na psique deles. Eu, inclusive, ouvi esses dias um outro caso, eu achei bem interessante, que foi num podcast. Eu não vou saber para vocês a referência exata agora, mas posso dar depois. Um clínico trabalhando no hospital psiquiátrico contou que um dia chegou uma senhora para ele para ter uma sessão e ela falou, comentou algo do tipo: o meu cachorro está ali fora, será que ele pode entrar? E ele sabia que ela não tinha nenhum cachorro, ela morava no hospital, nem poderia ter. E ele falou, ele na hora percebeu mais ou menos o que estava acontecendo e falou: seu cachorro é grande? Ela falou: ele é grande. Falou: e ele está bravo, inquieto? Ela falou: ele tá bem quieto. Aí ele falou assim, e aí depois disso ele falou: eu acho que ele deve entrar para a sessão, sim. E aí, enfim, ela entrou com o cachorro para a sessão. Ela perguntou: será que não vai ser desapropriado colocar ele para dentro da sua sala? Né? Era essa a questão dele. Será que eu posso entrar aqui com minha versão, que é mais inquieta, que é mais angustiada? Né? Era esse o cachorro. Ele autorizou. Ele, né, disse que não, que era assim, que ela precisava trazer o cachorro para a sessão. E isso que para ela devia ser e podia ser um cachorro, né, exatamente, estava colocado num lugar que Jung chamaria de imaginatio, né, de campo imaginal. É um lugar de existência dos corpos sutis, que é onde ele situa os experimentos alquímicos. Tá? Ele fala: olha, o que está acontecendo aqui, você tem a psique do alquimista, né? Você tem as substâncias no laboratório, mas o que ele descreve nos textos dele acontece num lugar onde estão os símbolos, que é o campo da imaginação. É com isso que ele está envolvido, com a imaginação dele e a maneira como esses símbolos, essas imagens, né, estão ali projetadas. Então, esse cachorro dessa mulher, por exemplo, ele existia nesse lugar. Ele tinha um corpo sutil, que é o que o
o Jung comenta, o termo que ele usa e que vai redundar, por exemplo, no livro da Patricia Berry, Corpo Sutil de Eco, se refere a isso, né? É até bem curioso, porque enquanto a gente pensa, né, diante desse contexto que eu falei do politeísmo oriental, de uma imaginação muito suscetível e que precisava, né, ele criar seus mecanismos de evasão do mundo, estava falando, não, o mundo existe essa ideia, o mundo é sonho, né, é maia, é ilusão. E no campo ocidental, onde existe uma desqualificação do universo imaginário e uma certa e um monte de defesas já armadas da consciência contra o imaginário, você tem um trabalho inverso de falar, olha, o sonho é realidade. Né? Isso que é imaginado tem corpo também, tem um tipo de corpo que é esse corpo sutil, né? Que existe, que é o lugar onde se encontram interior e exterior. Onde a interioridade do alquimista, junto com a exterioridade da matéria, né, produz um terceiro elemento, que é o corpo sutil, que é a imagem, que é o símbolo. Então, isso aí, eu acho isso interessante para a gente entender do que o Jung está falando quando ele fala em projeção. Porque o termo projeção, no nosso cotidiano, inclusive, né, ele muitas vezes implica simplesmente em atribuir, né, terceirizar um sentimento pessoal. Você simplesmente pega um cabide qualquer ali, onde caiba aquele sentimento, aquela emoção, aquela imagem, e projeta, e isso vem da sua subjetividade e não tem, a princípio, relação nenhuma com a necessária, né, com o objeto onde você está projetando a sua emoção. Então, tem uma relação de sujeito e objeto que, dentro daquele esquema freudiano que eu mostrei lá atrás a vocês, funciona muito bem essa ideia de projeção. Mas, quando o Jung fala em projeção na alquimia, ele está entendendo uma espécie de campo que é criado e que inclui interior e exterior. Tá? Lembrem-se que quando eu mostrei para vocês aquele esqueminha, né, em relação ao inconsciente no Freud e no Jung, o inconsciente no Jung era maior do que a consciência. Ele englobava a consciência e a inconsciência surgia dele. Né? Portanto, uma relação com o exterior, um objeto que você veja fora de você, ele faz parte do inconsciente também. Ele está ali dentro, ele está integrado. Né? Vocês brotaram da mesma fonte, da mesma origem. Existe uma relação entre interior e exterior que é dada. Né? Enquanto que a teoria freudiana, que presume sujeito e objeto, ela parece mais adequada a uma noção de que os seres humanos são seres estranhos nesse mundo e não se relacionam diretamente com o universo natural, por exemplo, e podem projetar, né, aquilo que a gente projeta na natureza seriam os nossos delírios pessoais. O esquema do Jung, né, o pensamento dele como um todo, ele é muito adequado àquela ideia de que os seres humanos brotam desse mundo, como as folhas de uma árvore brotam de uma árvore, e que, portanto, existe uma identidade inconsciente entre interioridade e exterioridade que é eventualmente descoberta, identificada através de alguns fenômenos. Então, essa projeção, na verdade, ela não é de um sujeito em relação a um objeto, mas é, muitas vezes, a percepção de um campo onde você tem algo sendo criado por aquilo que o Deleuze, por exemplo, chamaria de uma assemblagem. É um conjunto de objetos
de sujeitos que criam um conhecimento. Isso presume você imaginar que, por exemplo, um indivíduo, né, que olhe para um pássaro e tem uma premonição, você pode tanto presumir que é uma projeção dele, que é algo que ele já sabe, que ele projetou naquele pássaro e está imaginando, supondo que chegou como mensagem de fora, né? E você pode imaginar que aquele indivíduo naquela posição, junto mais aquele pássaro naquele momento, traçando aquele voo, fazendo aquele tipo de som, geraram ambos um tipo de conhecimento que é da ordem dessa identidade inconsciente, né? Que está implicada como possibilidade na natureza. E aí não é à toa, gente, que o Jung veria, né, com tanto entusiasmo, com tanto otimismo, as descobertas da física contemporânea. A própria teoria da relatividade, o Big Bang, já nos traz um pouco mais essa ideia de que nós brotamos do universo através de processos que são do universo, que são do cosmos, e que, portanto, nós pertencemos a ele, que nós teríamos caminhos, né, para conhecer esse universo através de um reconhecimento no mundo exterior daquilo que está inscrito na nossa individualidade, na nossa interioridade. O Jung começa, inclusive, o texto sobre a flor de ouro citando Goethe, uma frase do Goethe que diz: como o olho humano reconheceria o sol se ele não fosse solar, né? Ou seja, existe um reconhecimento entre humano e não humano, né? Aquilo que a gente chama de natureza nos inclui, e a nossa psique também pode descobrir, né, esses pontos de contato, né? E aí, portanto, ao invés de você ter uma linha que saia do objeto, do sujeito em direção ao objeto, favorecendo, né, criando o fenômeno da projeção, você tem um campo onde algo se constela, mais uma vez, né? Indivíduo, o sujeito, o pássaro que passou, a posição de Saturno, a carta da roda da fortuna, enfim, constela alguma coisa que vale também para esses símbolos que foram também produzidos espontaneamente nos mesmos processos que criaram humanos, pássaros e substâncias químicas. É interessante, nesse caso, pensar, gente, eu vou trazer já algumas citações do Jung, mas acho interessante pensar que fala que aqueles alquimistas eram loucos, eram pessoas loucas, né? É uma leitura, e ela pode estar perfeitamente correta dentro dessa leitura, né? Só que eram loucos muito lúcidos se eles estavam descobrindo caminhos para processar as próprias transformações psíquicas que podem parecer para a gente ou para outras pessoas completamente absurdos, né? E aí ele cita casos de pessoas que parecem ter descoberto, né, efetivado realmente transformações, porque você já não tinha imagens, você não tinha psicólogo, terapeuta, não tinha. Então, pessoas que estavam ali completamente à mercê, né, estavam descobrindo, estavam improvisando símbolos de uma maneira realmente estranha para muita gente, mas que pode ter sido muito efetiva nesse trabalho deles consigo mesmos, né? E que seria muito realista, muito efetiva, na maneira como eles presumiam, entendiam que determinados estados da matéria eram muito difíceis, eram muito depressivos, eram muito... E ela podia parar naquele... de que essa descoberta do ouro
psíquico, do ouro que não era vulgar, ela podia ser extremamente dolorosa. Isso tudo era descrito ali na matéria. Nas narrativas, né, a maneira como eles explicavam os processos que eles estavam vivendo nos laboratórios. Eu vou buscar, gente, 2 ou 3 trechos. Então, que não são do texto que eu passei para vocês, aí é bom que a gente acrescenta. O texto que eu passei para vocês, eu acho que ele pensa, sobretudo, né, essa contextualização da alquimia num momento iconoclasta, num momento de destruição das imagens e dos mitos que teriam servido em algum momento para servir de declives, né, para experiências arquetípicas, onde ele situa o fenômeno. E aí, num outro texto do mesmo volume, ele chega mais ou menos a essa conclusão, né? Devido à projeção, e aí ele está caracterizando como projeção, há uma identidade inconsciente entre a psique do alquimista e a substância arcana ou substância da transformação, o espírito cativo dentro da matéria. Dorneu diz: há, escondida no corpo humano, uma substância metafísica conhecida por poucos e que, no fundo, não necessita de qualquer medicamento, pois ela mesma é um medicamento incorruptível. Pelo estudo dos filósofos, o homem torna-se capaz de atingir essa pedra, e esta última, por sua vez, é o homem. Neste sentido, Orneu exclama: transformai-vos de pedras mortas em pedras filosofais vivas, exprimindo deste modo claramente a identidade daquilo que está no homem com aquilo que está na matéria. E aí onde ele esclarece nesse outro trecho o que eu caracterizei para vocês como imaginate, um campo imaginal, o campo o locus dos corpos sutis. Ele diz, citando, se não me engano, Paracelso: a imaginação é o astro no homem, o corpo celeste ou supraceleste. Essa definição surpreendente dá um enfoque particular aos processos da imaginação ligados ao opus, a obra, né, dos alquimistas. Não devemos, de forma alguma, encará-los como fantasmas insubstanciais, a modo de imagens de fantasia, mas como algo corpóreo, dotado de um corpus sutil de natureza semi-espiritual. Em uma época na qual não havia uma psicologia empírica da alma, era fatal que reinasse um tal concretismo. O que era inconsciente se projetava na matéria, isto é, vinha de fora ao encontro do ser humano. A imaginatio é, pois, um extrato concentrado das forças vivas do corpo e da alma. Gente, eu acho que isso é mais no sentido de resumir, né, retomar a exposição, entender, supor que o trabalho, né, o processo, a vida simbólica, o processo de trabalho com imagens, de convívio com imagens, ela precisa desses locos,
né? Ele, inclusive, fala da alquimia e da astrologia no começo, como também um lugar onde esse convívio com os deuses pagãos foi preservado. É interessante, tanto no caso como no outro, né, a própria terminologia, os nomes dos deuses gregos permaneceram. Embora, claro, a gente está falando aqui, quando a gente fala em Oriente, em um campo do imaginário, né, rico, a gente tem também, né, um conjunto muito grande de possibilidades que são inscritas naquilo que é o Ocidente também. Né? Experiências, sociedades com universos simbólicos muito ricos. Mas, no caso da trajetória no Ocidente mesmo, ele assinala isso. Ó. A princípio, a alquimia e a astrologia foram os lugares onde o inconsciente encontrou a possibilidade de preservar imagens arquetípicas, né, que fornecessem caminhos, declives para processos de cura, para processos de transformação que seriam necessários e importantes para todo mundo. Né? Não só para a senhora do cachorro no hospital psiquiátrico. Ela é alguém que encontrou, não só para os alquimistas, que, né, são pessoas que teriam encontrado lugares e maneiras e procedimentos de preservar uma vida simbólica, que seria muito importante, porque ela mantém esse ponto de contato entre interioridade e exterioridade, que é talvez a questão mais importante implicada na experiência do simbólico. Né? É legal você descobrir sugestões sobre o que você deve fazer, se você deve aceitar uma proposta ou não, se você, né, sobre o que vai fazer amanhã, mas o que importa mesmo na experiência do simbólico é a percepção dessa conexão entre interioridade e exterioridade. É isso que dá uma pacificada nas coisas. É isso que oferece, de fato, algum tipo de ressonância para a nossa sensação de isolamento, de estarmos jogados no mundo estranho. Os símbolos serviriam para isso. Eles precisariam estar aí sempre e precisam encontrar os lugares de manifestação para que a gente continue entendendo e descobrindo e percebendo essa identidade inconsciente entre interioridade e exterioridade. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma leitura de um mapa de alguém, o que realmente importa, no final das contas, e que faz mais diferença, geralmente é aquilo que a pessoa escuta que ela já intuía. Né? Num certo sentido, porque é uma confirmação, mas, sobretudo, porque ela está descobrindo, num conjunto de símbolos externos a ela, algo que está dentro dela. Tá? Então, quando a gente fala isso, o que importa mesmo é aquilo que eu disser que você já sabe, que você sentir que você já sabe, tem uma dimensão prática, né, de confirmação de algumas ideias, mas tem uma dimensão espiritual que é o que justifica esse tipo de prática, que é justamente um reconhecimento em algum símbolo externo de um processo interno, que é basicamente o que os alquimistas estavam improvisando, tentando produzir ali nas descrições que eles faziam. Então, a vida simbólica é um pouco essa descoberta, essa convivência com o universo simbólico como um ponto de contato entre interioridade e exterioridade, algo que, curiosamente, nos torna mais emaranhados no mundo do que antes. Né? E que, de repente, são dicas, são sinais, são ideias que, inclusive, te convidam à participação no mundo, a participação
nas complicações do mundo. Né? Existe esse lugar da imaginatio, dos corpos sutis, ele complica a nossa vida muitas vezes. Né? Se você, algo que... eu até tive muito essa sensação já, assim, de em algum momento ter passado, sei lá, 6 meses, por algum motivo, em alguma época da minha vida, totalmente zen, assim, né? E aí meditando, e lavando louça, fazendo crochê, etc. Desemaranhado do mundo. E aí, de repente, vem, sei lá, um trânsito de Saturno, né, na casa 10. Fala, ó, aqui você vai ter que se envolver com o mundo de novo de uma maneira que você não estava querendo, imaginando, né? E de um jeito complexo, porque aí aparece Saturno na casa 10 em quadratura com Mercúrio, fazendo oposição a Nessus, né, que é um... Eu estou com Nessus na cabeça por causa do dia 7, tá, gente? Fazendo oposição a Nessus e, enfim, tem milhões de coisas que só complicam, inclusive a linguagem astrológica, como a linguagem alquimista, às vezes, fica complicada também de entender, que parece que estão ali, né, sendo criadas de uma maneira hermética para confundir mesmo as pessoas. Então, são processos que acontecem nesse tipo de fenômeno, mas que tem a ver com, sim, com um caminho que é de uma certa complicação da vida, mas que é uma complicação que vem junto com uma ressonância, ressonância entre interior e exterior. Você passa a conviver com assemblagens, né, com composições cada vez mais complexas, que envolvem você, o pássaro, Saturno, e as decisões que você tem que tomar no meio disso tudo. Mas, se você tiver instrumentos para preservar essa sensação de que, por mais difícil que seja uma decisão, uma circunstância, um momento da sua vida, ele está ali, você tem uma conjunção de Plutão com o seu nodo norte, falando que é isso mesmo, é isso que você encontra, né? Essa ressonância. Eu estou usando os exemplos que eu conheço, porque existem vários em várias outras áreas, a própria linguagem dos arquétipos junguianos traria isso de um jeito um pouco diferente, mas se você passa a constelar, por exemplo, através de sonhos, a figura do velho sábio, enfim, pode ser um indicativo de que você vai ter que se envolver com o mundo, com determinadas experiências que você pode estar rejeitando a princípio. Mas, de qualquer maneira, sempre essa conexão, essa ressonância, esse reconhecimento dos símbolos como algo que encontra eco, é um eco da nossa interioridade, é uma experiência sempre muito, muito positiva, eu acho. E aí o que eu queria comentar com vocês, para retomar o texto da Jhumpa, rapidinho, é que, curiosamente, embora eu tenha partido um pouco da questão da botânica, né, para ler o texto, ele encontrou para mim ressonância em algumas passagens do comentário do Jung ao Segredo da Flor de Ouro, que antecedem, né, a discussão mais específica dele sobre o texto, quando ele fala de conflito, né, e da maneira como os indivíduos, nós humanos, né, lidamos com conflitos e o que a gente teria a aprender
com os orientais, com algumas práticas da filosofia oriental. Eu acho que permanece importante e talvez mais do que nunca é importante, inclusive dentro dessa vida simbólica mais complexa, mais emaranhada. E eu percebi, né, lendo o texto, que tem uma recorrência de situações em que o marido da Ruma fica meio que pedindo a ela, meio que impaciente com ela, porque ela não tomou uma decisão, se ela vai chamar o pai ou não para morar com eles. E essa é a questão, é o conflito dela. Ela está grávida, ela está esperando um segundo filho, ela parece estar meio deprimida, e de repente surge essa questão. Ela sente que tem algumas obrigações familiares, mas não sabe se quer exatamente, enfim, e fica um pouco postergando a decisão, o convite, quer que seja. E a coisa acaba se resolvendo porque o pai, na verdade, não quer. Né? O pai quer continuar fazendo as viagens dele com a namorada dele, que é algo que talvez não tivesse ocorrido a ela antes. E o Jung fala no comentário ao Segredo da Flor de Ouro que os problemas, né, os nossos conflitos, eles não têm solução no sentido de você optar por uma alternativa ou outra. Né? Que qualquer solução nesse sentido ela é ilusória, porque os nossos grandes conflitos estão constelando opções que são ambas corretas e ambas ao mesmo tempo não são excludentes. Né? E aí ele diz o seguinte, que a resolução do conflito se dá através de uma ampliação da consciência. Você incorpora informações e possibilidades que não estavam ali antes e que, de certa forma, deixam de operar como ou isso ou aquilo. Né? Deixa eu buscar os trechos aqui que eu acho interessante. A gente vê isso no texto dele mesmo. Isso aí é curioso, porque o Segredo da Flor de Ouro está publicado não no Psicologia e Religião Oriental, mas no Estudos Alquímicos, que é o volume 13 das obras completas, e o segundo dedicado à alquimia. E ele diz o seguinte aí: os maiores e mais importantes problemas da vida são insolúveis no fundo. E deve ser assim, uma vez que exprimem a polaridade necessária e imanente a todo sistema autorregulador. Embora nunca possam ser resolvidos, porém, é possível superá-los mediante uma ampliação da personalidade. E eu associo muito essa ampliação da personalidade, gente, à ideia de que a consciência cria um outro campo, né? Sem um determinado campo da imaginação, né, constituída de um conjunto X de corpos sutis, né, que estão ali em oposição, algo aparece como um conflito e um problema. Se você muda a delimitação, aquele problema deixa de repente existir, porque o cenário o cenário constelado como um conjunto se alterou. E aí ele comenta aí, né, como que isso surgiria, se seria da interioridade do indivíduo ou de alguma resposta exterior. E diz: ao observar a via de desenvolvimento daqueles que silenciosamente, como que inconscientemente se superavam a si mesmos, constatei que seus destinos tinham algo em comum. O novo vinha a eles do campo obscuro das possibilidades de fora ou de dentro, e eles o acolhiam e com isso cresciam.
Parecia-me típico que uns recebessem de fora e outros de dentro, ou melhor, que em alguns o novo crescesse a partir de fora e em outros a partir de dentro. Mas, de qualquer forma, nunca o novo era algo somente exterior ou somente interior. Ao vir de fora, tornava-se a vivência mais íntima. Vindo de dentro, tornava-se acontecimento externo. Jamais era intencionalmente provocado ou conscientemente desejado, mas como que fluía na torrente do tempo. Sempre me impressionou profundamente o fato de que o novo, preparado pelo destino, nunca ou raramente corresponde à expectativa consciente ou aos instintos enraizados, tais como os conhecemos. Pelo contrário, o novo constitui uma expressão apropriada da personalidade total e uma expressão que jamais se poderia imaginar de uma forma tão completa. E para encerrar, o que fizeram tais pessoas para levar a cabo esse processo libertador? Na medida em que pude percebê-lo, elas nada fizeram, o wei, é o termo do taoísmo, né, para esse deixar acontecer. Mas deixaram que as coisas acontecessem, de acordo com o ensinamento do mestre Lu Tzu, ou Lao Tse, tá? É a mesma, só para quem conhece o tal da natureza, por esse nome. Assim, permitiram que a luz circulasse de acordo com sua própria lei, sem abandonarem sua ocupação habitual. Deixar acontecer, na expressão de mestre Eckhart, a ação da não ação foi, para mim, uma chave que abriu a porta para entrar no caminho. Devemos deixar as coisas acontecerem psiquicamente. Eis uma arte que muita gente desconhece. Bom, no caso da Jhumpa e da Ruma especificamente, eu acho que tem um componente disso, sim. Eu acho que na impaciência do marido dela chama a atenção para como que ela vai postergando, né? E a coisa acaba se resolvendo, de certa forma, pelo elemento novo, que é né, a nova circunstância do pai. Isso é uma ampliação da consciência dela, né? Isso aparece ali como um mundo novo, diferente, ampliado, onde existem novas possibilidades com as quais ela vai conviver. Lógico que isso não aparece no texto como uma resolução do tipo assunto encerrado, mas eu fiquei com essa impressão de que existe esse componente de ampliação e que existe esse componente de um certo convívio com o problema, na medida em que ela vai né, passando os dias com o pai ali, não toma uma decisão num caminho, nem em outro. E acaba, né, entendendo aquilo que aconteceu muito através da hortênsia que o pai plantou, que teria sido uma homenagem, né? Ela simboliza dessa forma a mãe dela, e um último gesto do pai dela de reverência, de homenagem à mãe, à família dela, considerando que a partir daí ele viveria uma outra vida diferente da que ela tinha imaginado. Então, o trabalho com ele ali, com as plantas, isso eu acho interessante. Se por um lado e a princípio ele me remeteu e pode remeter a uma noção de um exercício espiritual que dá uma planificada no mundo e na consciência, é de evasão do mundo, é de serenidade, é de descomplicação da vida, né? Ele acaba sendo mobilizado no mundo por uma pessoa que está querendo mais é complicar a vida dela, que é viajar pela Europa com está engajado ali na vida, nas complexidades do mundo, do desejo, né?
e, inclusive, em decorrência desse desenraizamento. Então, acho que da mesma forma como nós buscamos, e podemos ter a tendência a ver nessas práticas, né, uma espécie de saída ou de descanso, o texto traz pessoas que estão se engajando no mundo e, ao mesmo tempo, como no caso da Jump, se engajando e, ao mesmo tempo, exercitando essa indecisão, esse convívio com as questões e os problemas que, de repente, é necessário até que um símbolo surja e faz com que a percepção, esse encontro de interior e exterior funcione, de fato, como um declive, como uma solução, um caminho para a experiência dos indivíduos. Se vocês quiserem comentar, perguntar, fiquem à vontade, eu vou dar uma olhada aqui no chat. A Erika recomendou um texto, Neuroses a Varejo, Aline Wallach, O que sonham as pílulas. Pois é, tem essa... Bom, tem algo, né, que o título, pelo menos, do conto me remeteu, que é uma tendência na literatura contemporânea e também em alguns teóricos, que é de dar uma animada no mundo considerado inanimado, né? As pílulas que sonham e, enfim, animais. Isso está presente desde da ciência mesmo, né? Dessa concepção de que nós vivemos em assemblagens, né? De que nossas decisões não são tão nossas decisões assim. Elas surgem por um conjunto de fatores e de posições, né? De interferências. Eu gosto muito de um livro chamado, isso eu vou colocar a referência para vocês aqui, Vibrant Matter. Autora Jane Bennett. Que buscou nas assemblagens deleuzianas, né, nessas composições, que são discutidas também pelo Bruno Latour, fundamento para o livro dela, para um livro que é associado à ideia de novo materialismo, uma ideia de que a nossa concepção, a matéria pode ser animada, sim. É curioso porque acaba voltando na alquimia, a ideia de que a matéria tem uma vida própria e realiza seus processos. De alguma maneira, a nossa teoria crítica contemporânea está chegando nesse ponto de novo, de que a matéria não é algo que está estritamente sujeita, né, à nossa vontade. E ela começa analisando um caso muito curioso, primeiro capítulo, que é de um blackout nos Estados Unidos em 2003, se não me engano. E ela estudou as investigações sobre o que teria causado esse blackout. Um blackout enorme. E, pelo jeito, eu teria que reler para explicar isso para vocês melhor, mas quem quiser busca lá e lê, porque é bem fundamentado. Chegou-se à conclusão de que os elétrons tomaram uma decisão diferente da que se imaginava que eles iam tomar em um determinado momento. De que eles resolveram fazer um caminho distinto daquela... Eles sempre fizeram um caminho.
X. O sistema todo funcionava de acordo com uma determinada concepção do comportamento dos elétrons. E que chegou-se à conclusão de que, sim, a ciência já permite essa leitura dos acontecimentos. E aí ela está falando, olha, um sistema elétrico é uma assemblagem de agentes que inclui seres humanos, inclui as forças geradoras, inclui os elétrons. Né? E você conta, né, com um certo funcionamento dessa composição para que aquilo funcione de uma maneira mais ou menos previsível. Isso pode não acontecer sempre. Né? Então, talvez alguns psicólogos, tá, gente, é bom antecipar isso, pudessem, o James Hillman, por exemplo, com certeza criticaria esse tipo de argumento, se a gente trazê-lo para a psicologia, ao dizer algo do tipo, bom, a gente está caindo no literalismo de novo. Você está precisando de uma prova científica de que os elétrons têm um comportamento vivo e dinâmico, e com isso você continua reduzindo o seu campo imaginal, onde os corpos sutis existem desde sempre, né, tendo essa dinâmica. Então, ele falou, você está dependendo ainda de um tipo de raciocínio científico que vai continuar restringindo a ação das coisas e do mundo externo a algo muito irrisório, por exemplo. Que é uma decisão que os elétrons eventualmente vão tomar. Mas não deixa de ser interessante traz uma sensação, eu acho, né, desse comportamento de assemblagens. E talvez seja algo que a gente precise treinar, né, exercitar na nossa sensibilidade. A Bianca comentou canção Retiros Espirituais do Gilberto Gil. Nos meus retiros espirituais descubro certas coisas tão banais como ter problemas, ser o mesmo que não, resolver tê-los é ter, resolver ignorá-los é ter. Pois totalmente. Essas práticas todas, isso é uma coisa que, para mim, né, costuma ser efetiva e importante. Elas se articulam bem o retiro, a meditação, o crochê, a jardinagem. Elas são práticas que desativam a nossa consciência. Elas colocam a consciência em ponto morto. Porque a consciência tem suas vontades, tem seus bloqueios, tem seus desejos. E todas essas soluções que brotam, né, espontaneamente através do simbólico, das quais o Jung trata, e que não brotam da vontade consciente, não brotam do propósito que a gente tem na vida, necessariamente, elas podem ser bloqueadas pelos desejos e vontades da consciência. E então essas práticas e exercícios todos acabam sendo muito úteis, não para você evadir do mundo, né? Ou não necessariamente, ou não apenas para o descanso, mas para um descanso que é ativo, no sentido de você encontrar soluções que a sua consciência não só não está encontrando, como pode estar bloqueando. É engraçado isso. Tinha uma época que eu encontrava questões para, lógico, às vezes situações simples, né? Eu lembro muito de
não de encontrar soluções, mas delas surgirem depois de entre 20 e 25 minutos de meditação. De repente, pop. Bem, e hoje em dia eu tenho muito isso correndo. É porque vai mudando, nossos exercícios, nossas práticas vão mudando, né, de acordo com a época, a situação, o momento da vida, etc. Hoje em dia, geralmente, se eu estou precisando resolver, pode ser uma bobagem, pode ser como que eu vou preparar a aula de amanhã, pode ser uma questão burocrática, às vezes, uma questão... É incrível como é que... E aí é cravada, depois de 25 minutos de corrida, aparece, brota, eu não sei de onde, mas é porque a consciência atrapalha. Não quer dizer, né, a gente sabe, processo criativo como é, que todo esse processo consciente de fritação e de reflexão, ele acaba tendo seu papel também. Mas ele pode ter o seu papel muito no sentido de eliminar possibilidades e deixar para no momento em que brotar aquela que vai ser de fato efetiva, você já descartou várias outras. Às vezes, na hora de escrever um texto, né? Escrever um ensaio, como que eu vou encerrar ou como que eu vou começar, tem sempre muito isso. E você precisa, com frequência, postergar as decisões justamente para que esse momento chegue. A Lenice comentou. Quando Jung fala sobre o novo vir para alguns de dentro para fora e para outros de fora para dentro, poderíamos associar isso aos tipos extrovertido e introvertido, ou seja, o movimento da libido? Muito boa questão. Eu acho que eu teria que reler os tipos psicológicos para saber. Eu acho que vai ter uma relação, sim. Eu não sei se vai ser a relação mais imediata ou a relação inversa. Né? Do extrovertido precisar da informação inconsciente que chega de dentro e do introvertido precisar prestar mais atenção ao mundo, né? Ao fora. Eu acho que pode ser. Talvez não, talvez seja a relação imediata de que os introvertidos vão naturalmente, recorrentemente encontrar dentro as soluções, mas, de qualquer maneira, aos introvertidos, eu acho que cabe a recomendação de prestar atenção, né, ao mundo. E existem exercícios para isso também, para você aguçar a sua sensibilidade para o mundo externo e para os sinais, símbolos, imagens que podem aparecer. Luiz comentou, são práticas mandálicas. Exatamente. Para o Jung, isso tudo convergia para as mandalas, né? Sempre para a quaternidade, número 4, que as mandalas representavam, e as próprias mandalas. Então, no caso da alquimia, o processo era considerado, ele falou, olha, todos concordam, nenhum autor concorda com nada nessa discussão sobre a alquimia, mas todos concordam que os processos alquímicos são feitos de 4 etapas. E aí tem lá a nigredo, a albedo, enfim, os nomes, a terminologia alquímica, que eu não vou me lembrar agora, mas ele identifica essa quaternidade que ele identifica nas mandalas, que a gente pode identificar nos 4 elementos, enfim. E que já é, né, curiosamente, um ponto de encontro entre, né, o círculo, que seria dentro daquela lógica oriental, lugar onde você encontraria serenidade, que
possui unidade, que possui autossuficiência, e é uno, e a quaternidade como O, que já é poli, né, que faz com que você precise ali manejar 4 elementos, 4 pontos cardeais, 4 divindades, para dizer o mínimo, né, e por aí vai. Então, você pode sempre oscilar mais para uma experiência mais unificada, ou poli, inclusive, porque do 4 você pode passar muito bem para o 8, para o 12, e por aí vai. Né? É infinita essa brincadeira de expansão dos pontos com os quais você pode lidar. Luísa lembrou das brumas de Avalon. Exatamente. O fiar também entra, né? O costurar, né? Entra nesse processo, Parece que a neurologia entende, né, que são atividades que não acionam o lobo frontal e que essas decisões elas surgiriam justamente das partes cerebrais, né, dos campos cerebrais que não são ativados. Agora, a gente poderia muito bem entender que são os campos cerebrais que estão em consonância com essa identidade entre interior e exterior. As soluções, e legal dessas soluções que a gente tem quando FIA, quando está no meio de um processo criativo, eu vejo isso nas pessoas quando, né, procuram para fazer leitura de mapa, etc. As soluções verdadeiras, aquelas efetivas mesmo, elas raramente são encontradas e empreendidas com um grande entusiasmo. Geralmente, quando a pessoa acha, né, que encontrou a solução para todos os problemas dela, é a consciência que está agindo ali de alguma forma, acreditando que encontrou um caminho, etc. Esse tipo de solução trata de que é uma conexão que decorre de uma identidade inconsciente entre interioridade e exterioridade. Geralmente ela é recebida e empreendida com uma certa serenidade também, no sentido, então é isso que eu vou fazer agora. Então é assim que o texto termina. Quer dizer então que eu vou cruzar essa ponte e chegar nessa ilha deserta? Quer dizer então que eu vou terminar meu relacionamento? É isso que esse sonho está me dizendo? E a gente conhece essa sensação, né? De que é uma sensação não necessariamente de entusiasmo, mas de uma mistura de resignação com convicção, alívio, certeza, e por aí vai. Né? Clareza, talvez. Quer dizer então que o meu pai nunca mais vai morar aqui comigo. Né? Quer dizer então que ele se apaixonou por outra pessoa e que é essa a solução para a gente, e por aí vai. Eu acho que vai um pouco nesse sentido. Agora, quem eu sei que entende muito bem isso de você, do campo expandido, né, da imaginatio, das assemblagens, etc., é Libra. Libra entende isso, gente, é muito legal. Eu acho que eu não tenho Libra nenhum no mapa, então eu admiro muito, porque eu acho, né, eu tenho, no fundo, uma convicção capricorniana de que as soluções para a minha vida estão na minha cabeça, eu vou resolver, eu não preciso consultar ninguém, e por aí vai. E é muito legal ver processo de tomada de decisão libriano. Quando existe a decisão, né? Muitas vezes isso é postergado indefinidamente. Mas quando existem os librianos capazes, tipo, todo o processo de consultar as pessoas, conversar, tipo, a pessoa realmente está considerando que a decisão não é dela, ela vem de um conjunto, assim, ela vai surgir dela, da conversa que ela vai ter com fulano,
do conselho que ela vai ouvir né, na internet. Exatamente, a Patrícia colocou aí. Cada decisão é um GT diferente. É um grupo de trabalho para decidir. Mas é muito legal isso. Assim, eu acho que eu admiro muito.